Oi, turminha! Hoje é quarta-feira, 9 de junho de 2021. Hoje a gente tem aula de português e de história. Ontem nós também fizemos o livro de história. A gente começou falando de moradia, da nossa casa. A gente falou bastante da nossa casa. Como é a sua casa? Você mora num apartamento, num prédio? Você mora numa casa térrea? Você mora num sobrado, né? Como é a sua casa? Hoje a gente vai ver as moradias de outros povos. Então abram aí na página 68. O modelo de nossa casa depende muito do lugar onde moramos. Todas as pessoas têm direito a uma moradia. A oca é a moradia dos povos indígenas. Ela é ampla e arredondada e nela podem morar várias famílias. É feita com troncos e galhos de árvores, cipós e capim. Olha que legal a moradia aqui, a oca, que é a moradia indígena. E embaixo tem outra moradia. Os esquimós moram em regiões muito geladas. As suas moradias são feitas de gelo e são chamadas de iglu. Mas que lá dentro não fica muito gelado, já que ela é feita de gelo? Vocês acreditam que não? O gelo, quando ele está todo fechadinho, ele faz uma camada de proteção e não deixa o frio entrar. Que estranho, né? Parece esquisito, mas é verdade. Aí lá dentro não fica tão frio. Os reis, príncipes e princesas vivem em enormes construções com torres, chamados de castelos. O castelo não existe só nas histórias, não. Vocês sabiam que tem países que até hoje tem rainha e rei? É o caso da Inglaterra. A Inglaterra tem a rainha lá e tem um castelo de verdade, onde mora a rainha com os príncipes agora, porque o rei não está mais vivo. Tá só a rainha com os príncipes. Os árabes que vivem no deserto estão sempre mudando de lugar, por não encontrar água e nem material para suas construções. A única solução é viver em tendas. Olha que interessante. Na Mongólia, os povos nômades fazem suas casas com feltro grosso. Assim fica mais fácil para montar e desmontar e mudarem de um lugar para o outro. Nossa, então eles fazem tipo cabanas, tendas, e aí quando a água daquela região acaba, ou quando eles não conseguem mais caçar nada para comer, eles juntam tudo, dobra tudo, enrola e vai andando nos camelos até encontrar algum lugar que tenha água. Que legal, né? Quer dizer, não sei se é muito legal. Acho que é bom ter a nossa casinha para voltar todo dia. No Egito Antigo, as moradias eram feitas com barro. As casas tinham a forma de um retângulo com um pátio e escadas. O telhado era sustentado pelo caule das palmeiras, então tinha que ter árvores, né, em volta, e aí fazia aquele monte de telhado com caule. Que legal! Vamos fazer o exercício então? Vamos para a página 69 e 70, tá? Número 1. Observe as imagens e ligue cada habitação ao povo correto. Gente, fácil. Tem o iglu, você vai ligar no esquimó, o castelo dos reis e a oca do indígena. Ordene as palavras abaixo, número 2, e forme frase. Então tá tudo bagunçado, você precisa formar a frase aí, vai ficar assim. O modelo da nossa casa depende do lugar onde moramos. E na letra B vai ficar: todas as pessoas têm direito à moradia. Então só é você organizar aí os números. Página 70. Qual das moradias estudadas você achou mais interessante? Por quê? De todas que a gente estudou aqui na página 68, pode voltar e olhar. Você gostou mais da oca, do iglu, do castelo, da tenda? Ou essas daqui, as casas feitas de barro do Egito? Gente, eu gostei mais, adivinha? Do castelo. Imagina morar num castelo, deve ser o máximo. Eu gostei mais do castelo porque deve ser muito luxuoso, com quartos grandes e bem chique. Eu acho, ou não, né? Mas essa é a minha opinião. Agora você marca aí a sua. Escreve, né? O que você mais achou interessante, gostou mais. Número 4, complete as frases com palavras do quadro. No quadro tem árabes, Egito, Mongólia e oca. Letra A. Os povos da fazem as suas casas com feltro grosso. É aquele que eles ficam mudando de lugar, lembra? São os povos da onde? Se você falou Mongólia, você acertou. Então a primeira frase aí, a palavra Mongólia. Mongólia tem acento O agudo no O. Os povos que vivem no deserto e estão sempre mudando de lugar. Quem são? Árabes. Os árabes, eles estão sempre mudando de lugar. Letra C. A é a moradia dos povos indígenas. Qual que é? A oca. Por último, as casas eram feitas de barro. Aonde? No
do Egito. Por que a palavra Egito e a palavra Mongólia estão com letra maiúscula? Porque são nomes de países, então tem que ser com letra maiúscula. Essas duas não, então não precisa, ok? 5. Preste atenção no texto e responda a pergunta. Gente, tem que ter onde morar. Um canto, um quarto, uma cama. Para no fim do dia guardar o corpo cansado, com carinho, com cuidado. Que o corpo é a casa dos pensamentos. Gente, a gente leu esse texto no livro de cidadania, lembra? Que tinha pessoa que não tinha casa e aí ela falava assim, que o corpo é a casa dos seus pensamentos, que é para onde você vai descansar, né? Por que você acha que as pessoas precisam ter onde morar? Por que não podia morar todo mundo na rua sem casa? Ai, credo. Eu acho que as pessoas devem ter onde morar justamente para você descansar no fim do dia, para você se proteger da chuva, do sol, ou até de perigos, de ladrão, né? E é tão gostoso você ter a sua casinha protegida, né? Fica lá no quentinho da sua cama. Escreve aí por que você acha que as pessoas precisam ter lugar para morar, hein? Pensa bem e anota aí por quê. De história, é só isso, hein? Agora a gente vai para a nossa aula de língua portuguesa. Vamos abrir na página 82. Nós vimos aqui em português, na última aula, a gente fez a historinha da Alice, lembra? Na semana passada. E a gente viu também alguns sinais de pontuação. Você lembra do tio? Tinha também o acento agudo, o acento circunflexo. São acentos que a gente estudou nas últimas aulas, né? Hoje, a gente vai ver os sinais de pontuação. Pro, sinal de pontuação tem a ver com esse aqui? Não, porque esses aqui são sinais que ficam em cima das vogais. Vocês lembram disso? O tio, ele pode ficar no A e no O. O acento agudo, ele pode ficar no A, no E, no I, no O e até no U. E o acento circunflexo, ele só fica no A, no E e no O. Eles só ficam nas vogais. Agora, os sinais de pontuação, eles servem... Olha o que a gente está falando, é um ponto. Lembra que eu sempre falo, gente, acabou a frase? Ponto final. Por que o ponto final? Para a pessoa saber que ali acabou. Ali é o final, o nome dele já fala. Ali acabou, né? Eu já acabei aquele assunto ou eu acabei aquela conversa, tá bom? Vamos ver aqui na página 82. Observe essa frase. Alice gosta de sorvete de baunilha. As palavras acima se combinam e formam uma ideia. Passam uma mensagem. Isso chamamos de frase. Teve até uma aula que alguém me perguntou, Pro, quantas palavras precisam para formar uma frase? Não tem uma quantidade certa, mas tem alguma coisa que faz sentido. Eu posso formar uma frase com a palavra assim, cadeira, janela. Se eu falo cadeira, janela, não faz sentido nenhum. Agora eu posso formar, o menino jogou a cadeira na janela. Então eu imagino que aconteceu alguma coisa. Meu Deus, o menino pegou a cadeira, jogou na janela. Vocês entenderam? Tem que criar uma mensagem, tem que fazer sentido na minha cabeça e falar alguma coisa pra mim. Outra coisa, deixa eu pegar aqui. Livro giz. Livro giz não é uma frase. A professora pegou o livro e depois passou a lição na lousa com o giz. Então eu contei alguma coisa. Deu pra entender o que é frase? Muito bem. Podemos dizer uma frase de várias maneiras. Ela pode indicar uma simples afirmação, uma pergunta ou até mesmo espanto ou surpresa. E olha só que legal. Eu vou pegar essa mesma frase da Alice, tá? Alice gosta de sorvete de baunilha. O que você entendeu? Que tem uma menina chamada Alice e que ela gosta de sorvete chamado de sabor baunilha. Agora olha só. Se eu colocar a palavra não, Alice não gosta de sorvete de baunilha. Agora já ficou diferente. Quer dizer que a Alice é uma menina, mas ela não gosta de sorvete de baunilha. Primeiro, quando eu falei Alice gosta de sorvete de baunilha, deu a entender que ela gosta. Agora, quando eu coloco não, Alice não gosta de sorvete de baunilha, aí essa frase ela já ficou negativa. Quer dizer que ela não gosta. Agora, se eu colocar esse pontinho aqui no final da frase, sabe qual é o nome dele? Interrogação. Eu uso ele para fazer uma pergunta para alguém. Então, vamos pôr nessa mesma
mesma frase da Alice? Olha que diferente. Alice gosta de sorvete de baunilha? Agora eu tô falando que ela gosta? Não. Agora eu tô perguntando, eu tô com dúvida, eu vou ter que esperar alguém me responder. Ó, Alice gosta de sorvete de baunilha? Então eu perguntei. É diferente quando eu falei, Alice gosta de sorvete de baunilha, porque tinha um ponto final, né? Quer dizer que ela gosta. Agora eu já fiquei com dúvida. Quer dizer que eu não sei se ela gosta, eu preciso perguntar. E agora por último, Alice gosta de sorvete de baunilha. O que eu mudei nessa frase? Bom, você está falando que ela gosta de baunilha, mas eu falei com mais alegria. Alice gosta de sorvete de baunilha. Tipo assim, descobrir qual é o sabor que ela gosta. Quando eu quero mostrar que é uma alegria, que é uma coisa assim interessante, eu uso a exclamação. Ela gosta de sorvete de baunilha, tipo descobrir, né? Então, essa é a diferença aqui dos sinais de pontuação. Eles servem para mostrar se aquela frase é uma pergunta, se é uma afirmação, se eu estou contando que aquilo aconteceu, ou se eu descobri uma coisa maravilhosa que aconteceu, né? Vou pegar aqui uma outra frase. Hoje tem aula de português. Hoje não tem aula de português. Hoje tem aula de português. Hoje tem aula de português. Vocês estão vendo? É a mesma frase, só que todas tinham uma pontuação diferente. Quando eu falei, hoje tem aula de português, eu estou afirmando, então eu vou usar o ponto final. Pode pegar o seu livro que tem aula de português. E quando eu fiz assim, hoje tem aula de português, quer dizer que eu estou com dúvida, eu não me lembro se tem aula de português. Agora, se eu falar assim, hoje tem aula de português, quer dizer que eu fiquei muito feliz que eu descobri que tem aula de português. E quando eu disse, hoje não tem aula de português, eu também uso o ponto final, mas eu estou dizendo que isso não vai acontecer, não vai ter aula de português. Ok, todas essas são tipos de frase. Existe a frase afirmativa, quando eu falo que uma coisa aconteceu ou vai acontecer e eu uso o ponto final. Existe a frase interrogativa, que é quando eu tenho o que na minha cabeça? Uma dúvida, uma pergunta. Interrogativa. E tem a frase exclamativa, que é aquela que demonstra uau, alegria, surpresa. Eu uso esse ponto no final dela. E tem ainda a frase negativa, quando eu uso a palavra não, negativa. Então, ó, 4 tipos de frase aí pra gente gravar na cuca. Parece difícil, mas não, é muito facinho, porque os pontos, ó, eles já vão indicando pra gente, tá bom? Galerinha, aqui no livro de vocês tá explicando exatamente tudo que eu falei. Os tipos de frase, deixa eu confirmar. Afirmativa, negativa, interrogativa, exclamativa. Ah, e tem também a frase imperativa. Essa eu esqueci. E o que é uma frase imperativa? Ó, interrogativa, eu fiz uma pergunta. Afirmativa, eu falei uma coisa. Negativa, eu falei que aquilo não ia acontecer. Exclamativa é uma surpresa. A imperativa é aquela frase de ordem. Sabe quem usa muito a frase imperativa? As mamães. Vai agora pegar sua bolsa. Ela está ordenando. É uma frase imperativa. Todos vão agora brincar lá fora. Eu estou ordenando para ir brincar. Então, quando você fala para alguém fazer alguma coisa, a gente fala que é uma frase imperativa, que você está ordenando para fazer. Você não está perguntando, você não está afirmando, você está mandando. As mamães usam muito a frase imperativa. Vamos lá fazer o exercício da página 83, tá bom? Ligue os sinais de pontuação ao tipo de frase que está sendo utilizado. Então vamos lá. Frases exclamativas. Então as frases exclamativas, deixa eu apagar aqui, o nome já está falando. Frase exclamativa, eu uso exclamação. Exclamativa, deixa eu pôr aqui, ó, interrogativa, exclamativa e afirmativa. Então, a frase exclamativa, eu vou ligar aqui no primeiro. Frase afirmativa ou a negativa, elas terminam sempre com ponto final. Agora, a frase interrogativa, foi a única que sobrou, é quando eu faço uma pergunta, ok? Agora transforme essas frases negativas em afirmativas e a interrogativa em exclamativa. Então vamos lá. Letra A. Você acredita em fantasmas? É uma pergunta. Tá vendo que no final tem a interrogação?
que eu vou fazer? Eu vou copiar exatamente a mesma frase todinha. Quando chegar no final, eu vou exclamar: você acredita em fantasma? E aí eu vou pôr uma exclamação. Eu não vou copiar a interrogação e vou pôr uma exclamação. Facinho? Agora a letra B. Eu não consegui pegar o ônibus das 7h30. Agora eu vou colocar afirmativa. Consegui pegar o ônibus das 7h30. O que eu faço para essa frase que era negativa, que não deu certo, dar certo? Só é eu copiar, só que eu não copio o não. Eu copio todo o resto, sem o não. E aí ela já vai ficar afirmativa. Ó, não comi sorvete. Comi sorvete. Eu só tirei o não. Então você vai copiar tirando o não. Agora a gente tem um texto chamado O Pequeno Príncipe. Para que servem os espinhos? O Pequeno Príncipe jamais renunciava a uma pergunta depois de feita. Mas eu estava irritado com o parafuso e respondi qualquer coisa. Espinho não serve para nada. São pura maldade das flores. Oh! Mas após um silêncio, ele me disse com uma espécie de rancor: não acredito. As flores são fracas, ingênuas. Defendem-se como podem. Elas se julgam terríveis com os seus espinhos. Nossa, então alguém perguntou sobre os espinhos, ele respondeu e alguém ficou chocado com a resposta. Circule 2 frases exclamativas no texto acima. A gente aprendeu hoje que exclamativa, qual é o sinal da exclamação? É aquele que parece um i de ponta cabeça. É quando ela fala aí você vai circular esse ó. E também quando ele fala assim: não acredito. Tipo assim, ele achou um absurdo, não acredito nisso. Então a exclamação aqui no final do não acredito, você também vai circular. Então procura aí o ó e o não acredito e circula. Letra B. Qual é a única frase interrogativa do texto? No texto tem uma frase que faz uma pergunta. É logo no começo, não é? Ó. Para que servem os espinhos? Então você vai copiar ela aí, ó. Para que servem os espinhos? E é uma pergunta. Então o que tem que ter no final? Interrogação, porque eu estou perguntando. Letra C. Retire do texto uma frase afirmativa e transforme ela em negativa. Então, vamos pegar uma aqui. Vou pegar essa aqui, ó. Defendem-se como podem. Como que eu faço para transformar ela em negativa? Ele está falando que ela se defende como pode. Como que eu faço para falar que não? Só eu pôr o não no começo. Não defendem-se como podem. Ó. Não defendem-se, palavra grande, como podem. Então eu transformei essa frase em negativa. Como, Pro? Colocando a palavra não no começo. Não é facinho transformar uma frase em negativa, né? Página 84. Marque as frases de acordo com a legenda. Então vamos lá. FN se for uma frase negativa, FA se for afirmativa, FE exclamativa, FI interrogativa e FIM, ou seja, fim, na frase imperativa. Então vamos lá, a gente precisa classificar qual é a interrogativa, exclamativa. Facinho, gente. Vamos começar, a gente tem aí os quadrados: 1, 2, 3, 4 e 5. Primeira frase. O jantar estava saboroso. Ela afirmou que estava saboroso. Ela não perguntou, ela não falou, que saboroso, com drama, né? Falou normal. Então é uma frase afirmativa. Ela falou que o jantar estava saboroso, ponto final. Eu vou usar FA, frase afirmativa. Boas férias! Uhul! Olha que animação! É uma frase exclamativa. Você vai ver que no final dela, tem uma exclamação. Exclamativa. Então fica fácil, porque já tem exclamação me dando a dica. José não foi ao teatro. É uma frase afirmativa. Ele foi ao teatro ou ele não foi? Negativa, né? Então, FN, frase negativa. Agora, estude para
garantir uma boa nota na prova. Então, eu estou mandando você estudar. É uma frase imperativa. Eu vou usar o fim, F-I-M. Agora, onde você guardou os livros? É uma pergunta? É uma frase o quê? Interrogativa. F-I. Frase interrogativa, ok? Exercício 5 para a gente terminar agora. Observe essas imagens das crianças e escreva o sinal de pontuação que elas podiam usar se elas fossem falar alguma coisa, né? Imagina que cada uma está falando uma coisa aí. A primeira está chocada. Ela pode ter falado qualquer coisa. Gente, não acredito. Nossa, você viu que babado. Que sinal que eu vou pôr aí? Este daqui, embaixo dela. É para formar uma frase? Não, gente. É só para pôr esse sinal mesmo. Agora a menina, ela tá dando um positivo. Alguma coisa deu certo, ou ela contou alguma coisa. Ela só disse uma frase normal. Pontinho final. Você vai fazer só isso mesmo, gente. A última, ela tá com cara do quê? De dúvida. Qual o sinal que eu uso para dúvida? É este aqui. E qual é o nome dele? Quem sabe? Quem lembra? Interrogação. Toda vez que eu faço uma pergunta, que eu tenho uma dúvida, lá aparece a interrogação. Gente, não foi facinho? Aula das frases afirmativa, negativa, exclamativa, interrogativa e imperativa, aquela de ordem, né? Galerinha, só isso por hoje. Fizemos português e história. Bom descanso para vocês, até amanhã.